Voltamos com a doutora Denise falando de primeiríssima infância. E nesse intervalo a gente estava tratando, né, algumas coisas que estão aparecendo na mídia a respeito dos jogadores, né? Uma grande construção da vida dele. E a Denise estava falando como que é importante isso, né? Ter uma figura que cuida. Que dê segurança para a criança. Que dá segurança. A vida precisa então de um porto seguro, né, Denise? Mas é o que ela precisa. É o que... E quando você vai recordar da sua infância, porque assim, mesmo... A gente não tem mais a mesa do avô, né? A primeiríssima Aquela coisa que a gente ia na mesa do avô, ali era corrigido, ali era amado, mas ali o ambiente do amor e da correção, né? Porque hoje vira só coerção, né? Porque é aquela coerção da força policial e não a correção fraterna. E tem os pais, eles se ausentam muito hoje. Eu falo pais, mas... A criança, ela pode ser o cuidador. A criança tem que ter uma referência. O cuidador, né, a família. Mas é porque criança de 0 a 3 anos, ela fica mais no núcleo familiar, né? Hoje eles se ausentam muito em troca de um bem-estar material. Mas eles não precisam se sentir culpados por isso. Mas eles precisam também reservar o final da tarde, o sábado, o domingo, a hora do almoço, e às vezes o não dia é de amanhã. O quantitativo, é o não, qualitativo. Você conhece aquela história do nozinho no lençol, né? Sim. Que o pai saía. Essas crianças precisam sentir-se amadas, seguras, para que o desapego seja seguro. Eles vão sair de casa. Eles precisam sair adultos firmes, seguros, né? Adultos que vão contribuir para uma sociedade. Isso vai depender desses primeiros anos dentro desse núcleo, que pode ser a família estendida, o vizinho, mas os pais eles têm que saber com quem estão meus filhos, o que eles estão fazendo. E a gente não nasce sabendo cuidar de criança. O instinto materno, ele precisa ser aprimorado. Nós precisamos saber o que ler para uma criança, o que cantar para uma criança, como festejar o aniversário de uma criança. Nós precisamos saber o que isso vai repercutir na vida adulta dela, a importância da gente ir nas reuniões das escolas, a importância do educador. Hoje, as reuniões de escolas... Porque, só me desculpa interromper, porque às vezes isso parece uma atitude moralista. Mas não é. Não é. Não é. Hoje a ciência, né? Porque às vezes quando o Ainda padre, bem... o pastor, Não, né, o líder religioso, às vezes fala assim, olha, a gente... O ouvido também é como uma boca, né? Se a gente cuida tanto hoje do que a gente vai comer, como é que a gente não cuida do que a gente vai ouvir, do que a gente vai ver? Especialmente dentro da vulnerabilidade, porque a gente se esquece muitas vezes de falar isso, né? Isso. Nascemos muito vulneráveis. Vamos ficar depois, no fim da vida, vulnerável também. Mas o cuidado nessa vulnerabilidade, ou seja, o afeto, aí... Vamos entender cuidado como afeto, vai pontuar, inclusive, uma mudança de classe, o desejo de estudar, né? Nós conversamos em off dessa necessidade, porque sem uma inteligência emocional, sem o controle das emoções, como é que você vai ser um bom profissional? Exatamente. E às vezes você vai continuar ou manter aquele padrão de violência, aquele padrão de desapego, aquele padrão de descuidado como herança. E isso também... do ponto de vista, não econômico, mas do ponto de vista da formação, né? Porque é muito difícil hoje falar de capitalismo, né? Exatamente. Porque primeiro é o sistema nosso, né? Todo mundo ele tem as suas, claro, os valores, senão nós nem poderíamos estar falando livremente se não fosse o capitalismo, né? A propriedade privada que nos dá esse direito. Do outro lado, ele também força pais a estarem pouco tempo em casa. Nós falamos de uma realidade de interior que já é pesada. Agora você imagina uma cidade como São Paulo, que às vezes pais demoram 3 ou 4 horas, gastam em média 6 horas para ir e voltar do trabalho, né? Que qualidade a criança recebe desse cuidado? Não é às vezes nem o desejo do pai, né? Mas é ele que não tem condições muitas vezes físicas de dar isso. Por isso que a gente trabalha muito nas creches. Nosso trabalho... Nós trabalhamos muito com os cuidadores das creches, porque a criança vai para a creche, não é porque lá é ruim, não, lá é bom, é muito bom. Aqueles cuidadores também são capacitados pela primeiríssima infância. A hora que aquele cuidador está trocando uma fralda,
é o momento dele olhar nos olhos da criança para que ela se sinta estimulada e responde, que é o cuidado responsivo, né? Então a gente fala assim, ó, a criança não quer um carrinho que anda sozinho, joga ela e o carrinho lá na sala e... Não, a criança quer alguém olhando para ela e ela faz uma gracinha. E essa responsabilidade, quando você Isso. está falando da ausência dos pais, que muitas vezes acham que vão substituir essa ausência por presente. Não, é isso. O Né? brinquedo ele é feito do carinho O melhor da presente é a criança. presença, então. É a presença. Um cuidado, especialmente na primeiríssima infância. Porque, olha, eu tenho uma frase que eu gosto muito da primeiríssima infância, é assim, a primeiríssima infância, ninguém se lembra, mas ninguém esquece. Porque a gente não se lembra de detalhes, talvez materiais, mas a gente lembra da família reunida, do beijinho, do boa noite, a gente lembra do ciclo de amizade, a gente lembra de cuidado. Não, mesmo na infância, eu acho assim, por exemplo, quando a gente relembra a infância, eu tenho 40 anos, então já é uma situação, né, de receber brinquedos da Estrela, carrinho de controle remoto, etc e tal, é a condição que podiam me dar. Mas, de fato, aquilo não é importante. Não é. Porque a gente lembra a correção, aquela correção amorosa, aquela correção, né? O pai, por exemplo, eu até brinco assim, a primeira estripulia que eu fiz aos 18, eu fui corrigido com uma salva de palmas. E eu trago essa vergonha, ou seja, uma maneira também de corrigir que não é aquela correção da força, mas a melhor correção, que é aquela do amor. Isso. Aí eu falo assim, quando eu vou fazer palestras, vou falar em público, eu falo, olha, eu falo de uma maneira muito tranquila, porque antes eu sempre soube, né, assim, tinha uma ideia de que o amor, o vínculo era uma coisa importante, porque eu sou enfermeira, trabalho com saúde e já trabalhei na pediatria. Mas agora eu falo de uma maneira muito tranquila sobre esse vínculo, esse amor, esse afeto, uma vez que a neurociência, porque nós somos da academia, então a gente precisa também embasar, é lógico, embasar a nossa fala, e que a neurociência trouxe este aumento da produção da substância que vai proteger as células nervosas e facilitar a sinapse. Então, é aí que agora o vínculo, o afeto passou a ser assunto da Organização Mundial de Saúde, passou a ser assunto de Harvard, né, que tem um grupo de estudiosos lá que trabalham muito na primeiríssima infância. E aí ela se tornou uma coisa mais fácil de falar para nós da academia. Né? Gente, eu quero te agradecer, Denise. Bom. Foi tão bom que eu nem Muito percebi. bom e voltar mais vezes para a gente falar mais desse assunto. Com certeza, é um prazer e nós precisamos aprender sobre o assunto. Opa, Deus te abençoe e muito obrigado. Obrigada. Falar da primeiríssima infância e falar como a doutora Denise estava falando é muito importante porque as sinapses são não só a inteligência da gente, mas são as nossas memórias e talvez aquilo que a gente deixe para o futuro. Sabe quantas sinapses a gente tem capacidade de fazer? Tantas quantas o universo tem de átomos. Essa é a capacidade que nós temos de fazer de sinapses. E quanto mais a gente limita isso, pela falta de afeto, mais a gente torna o nosso futuro ignorante. Esse é o programa Verdade em Questão. Eu sou o Padre Márcio Tadeu e eu te espero semana que vem, certamente com um tema igual ou melhor do que nós falamos hoje.